A responsabilidade de ser pai ou mãe é muito grande. É para toda a vida. Não tem que ter motivos para se esquivar ou dizer que não sabia, que não imaginava que as coisas fossem ser assim, que a responsabilidade ia ser tão grande. Mas é muito grande. E tudo o que acontece com a criança vai refletir na escola. Se acontece em casa, se acontece com os pais, vai refletir na escola. E é sobre isso que a gente gostaria de conversar um pouco nesse vídeo de hoje. Fica aí. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e, como sempre, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da educação, normalmente voltada para a escola, o funcionamento da escola. Mas hoje nós vamos mudar um pouquinho, levemente, o trabalho, porque, afinal de contas, nem sempre as coisas acontecem só na escola. A educação é uma coisa que acontece o tempo todo para todas as pessoas. Bom, antes da gente começar o trabalho de hoje, né, a nossa conversa de hoje, eu peço a você que se inscreva no canal, dê a sua inscrição, clique no sininho, dê o seu like, né? Diga lá, gostei do vídeo, e esteja com a gente, faça parte desse grupo que quer entender um pouquinho sobre a educação, como a coisa funciona, como ela funciona para as nossas crianças, para os nossos jovens e até para os nossos adultos. A gente sabe que família é alguma coisa de muita responsabilidade. Família é a primeira instituição e a instituição mais importante da vida de qualquer pessoa. Só que as famílias são muito diferentes umas das outras. Cada vez mais existem mudanças, alterações, algumas perfeitamente normais, outras estranhas aos olhos de um e de outro, aos meus, aos seus, de outras pessoas, mas família é sempre família. Só que normalmente a família começa a partir de uma união entre duas pessoas que querem manter uma relação minimamente estável com a própria vida, né, as próprias vidas, com possíveis filhos, etc, etc, etc. E os filhos, eles são os produtos dessa família, eles são eu diria, o rebento, são os rebentos da família, são as mudinhas dessas plantas que são deveriam ser muito fortes, muito bem arraigadas na terra e nem sempre o são. Há famílias que começam desajustadas. Por exemplo, quando nasce uma criança que ou o pai ou a mãe não tem interesse, por algum motivo abandonam, largam, ou também fatos que, depois de algum tempo das crianças juntas, há uma briga entre os pais e acabam se separando. Isso acontece muito. Mas nessa separação, nesse afastamento, há situações perfeitamente diferentes. Uma delas é que há um afastamento respeitoso, considerado, que as pessoas perceberam que não dá mais para ficarem juntos, mas que tem um filho, tem dois filhos, sei lá quantos, e que essas crianças não podem sofrer, e que a inimizade não pode fazer parte do relacionamento. Filho é para a vida toda. Pai é pai, mãe é mãe. Ah, bom, mas o casamento acabou. Mulher não é mais a mulher, o marido não é mais o marido. Isso não quer dizer que eles tenham que brigar o tempo todo. Muito pelo contrário, eles devem ter uma concordância em nome da relação com os filhos ou em nome da evolução dos filhos. E isso nem sempre acontece, infelizmente.
E quando isso não acontece, quando a relação dos pais não é boa, tá? Não estou dizendo quando a relação é inexistente, tá? Às vezes a criança veio, mas o pai nunca foi pai, nunca pertenceu. Isso são situações totalmente diversas, mas que a gente sabe que existe por aí. Mas eu estou falando quando existe um pai conhecido, uma mãe conhecida, e quando eles, ao invés de se entenderem, porque afinal de contas essa é a melhor forma de viver, o que, que acontece? Eles brigam o tempo todo. E não se contentam em brigar o tempo todo. Brigam na frente dos filhos. Brigam assim absurdamente e num jogo de acusações, um acusando o outro, um é melhor que o outro é pior, você é isso, você é aquilo, você fez isso em tal época, você não se preocupa com aquilo, você é fútil, você. Pronto. Na cabeça da criança, isso é um terror. Pode ter certeza. Isso é um terror na cabeça da criança. Ela pode até aparentemente não dar sinais de que aquilo a incomoda, mas incomoda. Podem ter certeza, incomoda. Isso é uma coisa que a gente vê normalmente e a gente que trabalha em escola, a gente que vê escola, sabe quanto influencia, infelizmente, essa relação dura, essa relação que não é apática, é uma relação antipática, é uma relação de conflito, de clinch entre um ex-casal, pessoas que já fizeram parte da mesma família. Bom, e agora? A criança vai sofrer com isso? Com certeza, não tem a menor dúvida que a criança vai sofrer. E ela vai demonstrar de várias formas. Ou vai ficar trancada num quarto, ou vai se afastar do convívio da família, ou vai na escola ter algum problema de agressão, ou de apatia, ou de dificuldade de aprendizado. Tudo isso pode acontecer, sem contar de situações outras. Existe um ditado que usam muito, que é o seguinte: adote o seu filho antes que um traficante o faça. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu já tive filho pequeno, hoje eu não tenho mais, meu filho está grande. Então, a tendência de isso acontecer com a idade que ele está é um tanto quanto difícil. Graças a Deus. Mas quantas pessoas estão aí em filhos em pré-adolescência, adolescência e estão passando por certos problemas? Né? Por quê? Porque não houve vigilância. Eu me preocupei muito mais em acusar a minha mulher, a minha ex-mulher, tá? A mãe dessa criança, ou a mulher, por outro lado, se preocupou muito mais em acusar o ex-cônjuge, o pai da criança, né? Então ficam na acusação e na frente daquela criança, a única coisa que existe é acusação. Seu pai não presta, sua mãe é uma vagabunda, seu não sei o quê. Amigos, é complicado. Para isso, a lei, inclusive, já tem um dispositivo que é a alienação parental. Quando um dos cônjuges começa a bloquear de alguma maneira a influência ou a imagem do outro na frente da criança ou do adolescente. Isso aí é crime, tá? Isso é crime. E aí vem as perguntas, né? Na escola, a mãe chega e o que ela faz? Ela diz na escola o que é o pai. Às vezes ela conseguiu até a guarda da criança sem o compartilhamento, que pode acontecer, o juiz pode dar, pode achar que o pai não é uma pessoa que possa manter essa criança junto. Pode ser o contrário também, o pai pode pedir a guarda para si só e o juiz dizer que não existe mais guarda compartilhada. A mãe, de repente, perde o direito à guarda. Mas perder o direito à guarda não significa perder o direito ao filho.
São duas coisas diferentes. O filho é filho. Não importa se paga pensão, se não paga pensão, se tem a guarda, se não tem a guarda. Primeiro, dentro da escola, importante saber, escola, departamentos públicos também, tudo que aquele pai, provando que é pai, ou aquela mãe, provando que é mãe, mesmo que não tenha guarda, quiser saber da criança, em termos de escola, em termos de aproveitamento, em termos de disciplina, a pessoa pode. Pode sim. Porque isso, inclusive, está aqui na minha mão. Deixa eu botar o óculos para me facilitar. Está na Lei 13.058, que é o nosso Código Civil, né? Tanto no artigo 2º, parágrafo 5º, como no artigo 1584, no parágrafo 6º. Não se pode negar informação ao cônjuge, mesmo que ele não tenha a guarda. É pai, está na certidão, mantém, ele é pai. É mãe, está na certidão, mantém, ela é mãe. Não importa a situação do outro. O outro paga, o outro cuida, o outro tem a guarda, mas ambos são pais. Então, ambos têm o direito de saber. Ah, o meu marido não tem, meu ex-marido não tem direito de pegar uma cópia do boletim do meu filho. Tem sim, tem sim. A lei determina isso. Ah, o juiz nos separou e disse que não quer que o filho entre na escola. Tem a decisão do juiz? Tem aí o mandado? Não tem? Então ele entra na escola sim. Não, tem um mandado. O juiz determinou que não entra, então deixa uma cópia com a escola, porque a escola precisa ter uma cópia disso. Aí a escola não vai deixar entrar. Vai deixar entrar, a pessoa vai se identificar, vai ver que tem um mandado, não pode dar informação. Aí é ordem judicial. Ordem judicial que deve ser cumprida naturalmente. Mas se não houver, tá? Se houver só a separação do casal, dos pais, né? E mesmo que a guarda seja de um, o outro pode ficar sabendo sim. Ah, mas o outro não paga escola. Não importa, é a lei, é o Código Civil. Aí a gente vai para um outro problema, que é o seguinte: e essa criança, no meio disso tudo, numa chuva de meteoros cósmicos, de um batendo no outro, não tem como não respingar na criança. A criança vai sofrer, a criança vai ter depressão, a criança vai ter ansiedade, ela pode ficar mais agressiva, pode ficar mais apática, tudo pode acontecer. Por quê? Porque faltou o diálogo. Diálogo entre os pais, que são pais. Ah, eles se odeiam hoje? Não importa. Um dia disseram um ao outro que se amavam. Não importa. O diálogo é importante. Filho não é para nascer hoje, a gente achar bonitinho, depois a gente larga de mão, ou então a gente acha que mãe não tem importância, o pai não tem importância. Não existe isso. Então, meus amigos, analisem, por favor, o mal que vocês estão fazendo em brigar, em se atacar o tempo todo, é o mal que vocês levam aos filhos de vocês. Ao filho ou aos filhos de vocês. Não importa a idade, sempre se sente, porque todo mundo na vida tem vontade de ter uma família perfeita. E como a gente sabe que a família perfeita não existe, existem as famílias possíveis, façamos o possível para que aconteça o melhor para nossos filhos. Afinal de contas, a gente briga e se separa, briga e se separa, mas o filho está ali. Ele não tem nada a ver com essa briga, não tem nada a ver com a imaturidade dos pais.
mas ele sofre, ó, diretamente. Pensem nisso, porque é isso que está fazendo com que mais e mais crianças sofram, se mutilem, que faz com que mais e mais crianças tentem o suicídio, que elas só querem chamar a atenção. Ei, pai, ei, mãe, parem de ficar se engalfinhando. Lembrem que eu estou aqui e preciso do seu auxílio, preciso da sua ajuda, preciso da sua atenção, preciso do seu coração. Um abraço para você, tudo de bom. Não esqueça, por favor, de dar o seu joinha, né? E de se inscrever no canal caso tenha gostado do conteúdo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.